Boa noite, começando mais uma live. E o assunto de hoje é conização do colo do útero, a cirurgia de CAF. Então eu vou começar explicando o que é CAF. É uma sigla para cirurgia de alta frequência. E essa sigla, ela significa um tipo de cirurgia feita com uma alça que vai retirar lesões do colo do útero. O nome atual dessa cirurgia é exérese de zona de transformação. Só que como é um nome que ainda é pouco conhecido, a maioria das pessoas ainda costuma chamar de cirurgia de CAF. E ela está indicada para o tratamento de lesões no colo do útero que podem evoluir para câncer. Então, lesões precursoras do câncer de colo de útero. As duas principais indicações. Então, é no caso de lesões no colo do útero que a gente chama de alto grau. Existem lesões que são as de baixo grau, que é o NIC1, e lesões que são de alto grau, que é o NIC2 e o NIC3. Essas lesões de alto grau, elas têm uma chance de evoluir para câncer de mais ou menos 10%. Então, por isso que se recomenda fazer a retirada dessa lesão. E a outra indicação é o NIC1 persistente, que é uma lesão de baixo grau, no colo do útero. Baixo grau por quê? Porque a chance dela evoluir é menor para câncer. O NIC1 tem uma chance de 1% de evoluir para câncer. Porém, quando ele faz 2 anos que a paciente está com essa lesão e ela não desapareceu, esse NIC1 ele é chamado de persistente. E essa é uma indicação para fazer a conização do colo do útero, certo? Falando um pouquinho de como funciona a cirurgia. A primeira parte, a gente vai fazer um exame da colposcopia, que eu até trouxe uma foto de como que é esse exame. Então, aqui tem o médico olhando nesse aparelho, que é o colposcópio, e vai ser colocado o espéculo, que é um aparelhinho que nem o da coleta do Papa Nicolau, para conseguir visualizar o colo do útero. Então, a primeira parte da cirurgia, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o exame da colposcopia, que aplica 2 líquidos no colo do útero, que é o ácido acético e o Lugol, para conseguir delimitar aonde que está a lesão. Depois que foi delimitado aonde que está a lesão, então a gente vai fazer a conização, a cirurgia propriamente dita, tá? Que a gente vai usar, ali tá nessa imagem a gente consegue ver o espéculo e no meio tem o colo do útero. E ali tem essa alça que tá fazendo a retirada dessa lesão, tá? Aqui nessa outra foto, ó, então ali tem todo o útero, ali onde tem aquele triângulozinho é a região que vai ser retirada na cirurgia, tá? Que é onde tá a lesão. Então, aqui também outra foto antes e depois, certo? E o objetivo disso é fazer uma retirada completa dessa lesão. Então, tem uma outra vantagem ali, que quando eu tenho uma suspeita de que possa ter algum grau de invasão, ou seja, que não seja apenas uma lesão precursora do câncer de colo de útero, que já seja um câncer invasivo, quando eu faço essa cirurgia de CAF, eu consigo avaliar se tem uma lesão mais grave ou não, certo? Então, é assim que é feita a cirurgia. Como que funciona o repouso? Então, em geral, é uma cirurgia que não precisa ficar internado. O paciente vem, faz e vai embora no mesmo dia. E o que recomenda é por 30 a 40 dias não pode ter relação sexual. E questão de esforço físico, depende da atividade que ela realiza. Então, se for, por exemplo, para o trabalho, 7 a 15 dias já pode retornar. Para esforço físico, pelo menos 1 mês para poder voltar a fazer atividades físicas, tá? Então, é relativamente tranquilo, porque como é feito por via vaginal, não tem incisões na barriga, então acaba não tendo tanta dor pós-operatória,
O que acontece? Pode acontecer corrimento depois da cirurgia e o que é recomendado é fazer uma higienização, ou seja, lavar 3, 4 vezes por dia, não precisa lavar dentro da vagina, lava por fora para evitar que tenha corrimento com mau cheiro, certo? Depois da cirurgia, eu coloco um tampão que tem uma solução que é o chamado de hemogínio. Ele é ou percloreto férrico, que é uma solução que é para fazer uma hemostasia, ou seja, um controle do sangramento, tá? E esse tampão, a paciente vai para casa com o tampão e vai retirar no dia seguinte. Aqui tá perguntando, eu fiz o CAF, no resultado veio NIC3 e margens livres, sendo que na biópsia era NIC2. Então, assim, hoje, o que a gente sabe? Que o NIC2 e o NIC3, eles estão agrupados em chamados de lesões de alto grau, tá? Por quê? Porque o NIC2, pela terminologia elástica, que é algo relativamente novo, ele não existe. O que existe é o NIC1 e o NIC3. Então, quando a gente tem um NIC2, tem um exame que pode ser feito, que é um exame de imunohistoquímica na peça da biópsia, que é o P16, para avaliar se esse NIC2 se comporta como um NIC1 ou se esse NIC2 se comporta como um NIC3. Provavelmente o NIC2 que tu tinha era um NIC2 que se comportava como NIC3 e por isso que no resultado do CAF, da conização, acabou vindo como NIC3. Na prática, nossa conduta não muda. Quando vem NIC2, a gente acaba fazendo o mesmo tratamento do NIC3, a menos que tenha sido feito esse exame prévio à cirurgia, tenha feito essa pesquisa do P16 e ele tenha vindo negativo, certo? Que daí a gente sabe que é um NIC2 que ele é mais benigno, ele se comporta como um NIC1, tá? Uma outra pergunta. Doutor, o CAF prejudica uma futura gravidez? Então, sim. Como aqui essa foto vocês conseguem ver aqui, ó, que quando eu faço a cirurgia, eu vou retirar um pedacinho do colo do útero, tá? Esse colo do útero, ele vai regenerar. Porém, pode ser que o colo do útero fique um pouco mais curto. E isso aumenta a chance de parto prematuro numa gestação futura. Esse risco é maior, principalmente nos primeiros 12 meses, no primeiro 1 ano pós-cirurgia. Então, a recomendação, quando uma paciente faz a cirurgia do CAF, é que, no mínimo, ela vai ter que esperar 1 ano para poder engravidar. Esse é um dos motivos pelo qual, para NIC1 persistente, que é aquele NIC1 que permanece por mais de 2 anos, o ideal é fazer um tratamento destrutivo. O que é tratamento destrutivo? É um tratamento que destrói a lesão. Diferente aqui do CAF, que é um tratamento que vai excisional, que retira a lesão. Por quê? Por causa que, no caso do laser, não existe esse risco de aumentar a chance de trabalho de parto prematuro que acontece com o CAF, certo? Vou puxar as perguntas que eu já tinha recebido. Tem como prevenir o câncer de colo de útero? Sim, o câncer de colo de útero é um dos cânceres mais comuns da mulher, tá? O terceiro mais comum, e ele é um câncer prevenível. Como que se previne? Fazendo o exame de Papa Nicolau periodicamente, para identificar o que a gente chama de lesões precursoras do câncer de colo de útero e conseguir tratar antes que elas evoluam para um câncer. Então, que é o objetivo da cirurgia de CAF. A gente vai estar prevenindo a evolução dessa lesão para câncer. A vacina também tem um papel na prevenção do câncer de colo de útero, porque ela diminui a chance de lesões de alto grau e de câncer de colo de útero. Aqui uma outra pergunta. Estou com NIC2, CAF é a única forma de tratamento? Então, assim, depende da tua faixa etária, tá? Quando eu tenho uma mulher com menos de 25 anos, é possível fazer tratamento a laser, tratamento destrutivo, ao invés de fazer a conização do colo do útero,
tá? Isso é aceito, na realidade é o mais recomendado para mulheres com menos de 25 anos, é que façam tratamento destrutivo ao invés de fazer tratamento excisional. Eu tenho uma live que eu falo só sobre isso, que é HPV em mulheres com menos de 25 anos. Quando tem uma mulher com mais de 25 anos, a recomendação é a cirurgia de conização de colo do útero. Porém, tem como fazer uma individualização de caso a caso, avaliando se a mulher já teve filhos ou não, qual que é a idade dela. Por exemplo, às vezes eu tenho paciente de 28 anos com um NIC2, a gente fez a pesquisa do P16, deu positivo, então era um NIC2 que se comportava como um NIC3, paciente sem nenhum filho. A gente optou por fazer tratamento a laser, tratamento destrutivo. Fez acompanhamento depois e não voltou mais a lesão. Então, o paciente ficou tratado, tá? Então, mas daí isso precisa ser visto caso a caso, pessoa por pessoa. Ana Luísa, meu resultado deu NIC3-CA, o que significa? Então, NIC3 é um carcinoma, é o que a gente chama de carcinoma in situ, tá? É uma lesão de alto grau que tem uma chance de evoluir para câncer de colo de útero mais do que 10% de chance de evoluir para câncer de colo de útero. Nesses casos, a gente faz a conização do colo do útero até para ter uma biópsia maior, uma área maior para o patologista avaliar, para ver se já não tem invasão. Porque às vezes pode ser que na colposcopia foi feito biópsia e vem um NIC3, e quando na verdade a pessoa já tem um câncer invasivo e o NIC3 porque o pedaço da biópsia ali é pequenininho, no que o patologista conseguiu ver, ele não conseguiu perceber que já tinha invasão, tá? Então, o NIC3 é isso, é um carcinoma in situ, a gente faz a conização para fazer tratamento e já conseguir ter uma amostra melhor para fazer um tratamento curativo, certo? Vou voltar aqui para as perguntas. Margens livres significa que retirou toda a lesão? Sim. Margens livres significa que toda a lesão foi retirada, e esse é o nosso objetivo quando a gente faz a cirurgia do CAF, principalmente o que a gente chama de margem endocervical, que é a margem de dentro. Eu vou botar uma foto aqui para conseguir explicar melhor o que é isto. Deixa eu pegar aqui. Ó, então aqui, ó. Ali dentro a gente tem um triângulo, tá? A base do triângulo é o que eu chamo de região ectocervical. E o topo do triângulo é o que eu chamo de endocervical. Quando eu falo em margens livres, todas as bordas estão sem lesão, tá? E a margem mais importante é a de dentro, é aqui a do topo do triângulo, a endocervical. Por quê? Porque se ficar a lesão lá para dentro do canal do colo do útero, pode ser o quê? Que eu tenho uma região maior que tem lesão que não foi retirada. Já quando a margem, aqui a ectocervical é a margem de fora, é mais fácil para eu fazer o acompanhamento e tratamento se necessário. E quando a gente faz a cirurgia do CAF, a região que foi retirada, a gente vai fazer uma cauterização, até para controle de sangramento. Então, nessa cauterização, acaba sendo tratada essa margem de fora. Então, ó, aqui ele colocou, o meu veio os dois livres, ecto e endo, ótimo. Isso é o ideal, que as duas margens venham livres, e daí a gente vai ficar fazendo um acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses, por 2 anos. Então, depois da cirurgia do CAF, a gente acompanha Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses. Se tiver disponível pesquisa de HPV, que seja PCR ou captura híbrida, é o ideal. A gente tem esses exames disponíveis. Por quê? Porque se eu tiver um PCR negativo para HPV no controle de 6 meses, indica que a chance da lesão voltar é muito baixo.
tá? Porém, se eu tenho um PCR positivo para HPV, tem uma chance maior de ter um retorno da lesão. Depois de 2 anos acompanhando sem a lesão ter voltado, a paciente está de alta. Então, ela vai voltar a fazer a rotina de Papa Nicolau uma vez por ano, conforme for com o seu médico, tá? A diferença é que, para as mulheres em geral, a gente para de fazer rastreamento de câncer de colo de útero com 64 anos. Uma paciente que teve em algum momento da sua vida uma lesão no colo do útero, ela vai manter esse acompanhamento para o resto da vida. Então, ela não vai parar o rastreamento com 64 anos. Ela vai manter fazendo o rastreamento com o Papa Nicolau, certo? Após a retirada da lesão, existe a possibilidade de voltar uma nova? Existe, tá? Tanto fazer a conização, quanto fazer laser, quanto fazer retirada do útero, a gente não está tratando o HPV, que é o causador da lesão. A gente está tratando a lesão que ele causou, tá? Porque o HPV é um vírus, que nem o vírus da gripe, que nem o vírus do HIV. Até hoje não inventaram um tratamento para vírus. Então, o que a gente faz é tratar a lesão que ele causou, para evitar que ela evolua, melhorar a imunidade da pessoa para que ela consiga eliminar o vírus, tá? Eu faço uma analogia fácil de entender. A lesão é como se fosse a casinha do vírus, é onde mais tem vírus. Às vezes, retirando a lesão, o vírus negativa. Por quê? Porque diminui muito a carga viral, ali onde era mais tinha concentração. Mas isso só o acompanhamento que vai nos dizer. Uma das coisas que ajuda a evitar que as lesões voltem é, além da cirurgia ser bem feita, ou seja, com margens endo e cervicais livres, fazer vacina do HPV, tá? Vacina do HPV ajuda a diminuir a chance de as lesões voltarem, diminui até 84% a chance de novas lesões, de recidiva das lesões. Mulheres que fumam, parar de fumar, também ajuda a melhorar a imunidade. Mulheres que têm alguma imunossupressão, por exemplo, a mulher tem HIV e tá com essa lesão, fazer o tratamento do HIV, uso do antirretroviral, melhorar a imunidade e diminuir a chance das lesões voltarem. Ou paciente que usa imunossupressor, às vezes não consegue ficar sem. Então, daí tem que ver ali, quando é possível tirar o fator imunossupressor, por exemplo, uso crônico de corticoide, quando é possível a gente faz isso, porque sabendo que quanto melhor a imunidade, menor é a chance dessas lesões voltarem. Aqui, fiz a CAF, voltou depois de 1 ano e meio, agora fiz a conização, medo agora do resultado da biópsia. Então aqui foi uma nova cirurgia, né? A gente não tinha feito essa retirada ali da zona de transformação e pelo que ela tá colocando aqui, depois teve que fazer a conização, que é uma outra cirurgia com bisturi frio, né? Acaba retirando uma área maior, porque teve um retorno da lesão. Daí tem que realmente esperar o resultado para ver como é que vai fazer o acompanhamento, ver essas coisas que eu falei, se já fez a vacina, se não tá fumando, como é que tá a imunidade, para evitar que a lesão volte, tá? Então, vamos para as próximas perguntas. A vacinação contra HPV pode prevenir essas lesões? Sim, a vacina pelo HPV, o ideal é que ela seja feita em mulher que nunca teve relação sexual. É a que mais vai se beneficiar da vacina, tá? Porém, as mulheres que já tiveram relação, mesmo as que já tiveram HPV, se beneficiam do uso da vacina por causa disso que eu expliquei, que diminui a chance das lesões retornarem, certo? É verdade que depois do CAF pode ter risco de ter parto prematuro? Então, isso é um pouco do que eu falei antes. Sim, o CAF, por poder diminuir o tamanho do colo do útero, aumenta a chance de trabalho de parto prematuro, principalmente no primeiro ano pós-cirurgia, tá?
Depois esse risco diminui, mas ele ainda é maior do que fazer um tratamento destrutivo, como por exemplo o tratamento a laser que não retira a lesão, ele destrói a lesão. Qual a cirurgia mais indicada quando a lesão está no canal endocervical? Essa é uma pergunta excelente, tá? A gente só consegue fazer tratamentos destrutivos, por exemplo, laser, quando a lesão é totalmente visível. Ou seja, quando no exame da colposcopia eu consigo enxergar toda a lesão. Quando a lesão não é visível, ela tá no canal, ela tá para dentro do útero, o que a gente faz é a conização, é o CAF, tá? Que é essa cirurgia de alta frequência, que é o nome, o correto mesmo é exérese de zona de transformação. Por quê? Porque a gente consegue acessar o canal endocervical, retirar lesões que a gente não está enxergando o limite dela e fazer um tratamento curativo e completo, até para avaliar esse canal, para ver se não tem outras, uma lesão mais grave. Por exemplo, eu tenho uma paciente minha que ela já tinha feito um CAF por NIC3 com outro médico, veio para mim depois de um tempo para fazer uma colposcopia. Na colposcopia, eu coletei o Papa Nicolau, veio uma lesão de alto grau e na biópsia veio um NIC1. Quando eu tenho resultados discordantes, ou seja, o resultado do Papa Nicolau estava mais grave do que o resultado da biópsia, eu me baseio no pior resultado. Então, pelo pior resultado, eu indiquei fazer um RECAF, uma nova cirurgia de CAF. E na cirurgia de CAF, a gente achou um câncer invasivo. Então, por quê? Porque a lesão dela estava no canal, por isso que na colposcopia a gente não estava enxergando e veio uma lesão aí, NIC1 baixo grau, mas o Papa Nicolau conseguiu identificar a lesão lá dentro, tá? Então, lesão de canal endocervical, o tratamento é o CAF, tá? Não adianta tentar fazer laser, porque para fazer laser tem que enxergar a lesão. E no caso de lesão de canal, a gente não consegue enxergar tudo. Eu, inclusive, vou mostrar fotos dos tipos de colo de útero para vocês conseguirem entender isso que eu tô explicando. Aqui, ó. Então, existem 3 tipos de zona de transformação, que é essa avaliação que eu faço na colposcopia do como que é a lesão, que é a zona de transformação tipo 1, 2 e 3. Vou mostrar uma foto de cada uma, tá? Essa daqui é uma zona de transformação tipo 3. Por quê? Porque eu enxergo o colo do útero todo lisinho, eu não enxergo a área de interesse, ela tá lá pra dentro do colo do útero, tá? Essa daqui é uma zona de transformação tipo 2. Por quê? Porque tem uma parte que é ectocervical, que tá na parte de fora ali do colo do útero, e tem uma que vai para dentro do canal, para dentro desse buraquinho que tem no meio, tá? Então é uma zona tipo 2, só que porém eu enxergo toda ela. Diferente dessa daqui, que eu não enxergava essa mudança, essa transição do epitélio, que tava tudo lisinho, tá lá para dentro do canal. Aqui, ó, vocês veem que tem ali que dá para enxergar uma mudança de cor de epitélio. Tem uma parte que é ectocervical e uma parte que é endocervical e ela é toda visível. E já aqui eu tenho uma zona de transformação tipo 1, que ela é toda ectocervical, ela é toda para fora, não tem nada para dentro do canal. Essas são as melhores zonas de transformação, são os melhores colos para fazer o tratamento, porque ele tá todo para fora, então eu consigo fazer um tratamento destrutivo. No caso de precisar fazer uma conização, eu não preciso retirar tanto do colo do útero, porque a lesão tá toda para fora. Então, consigo passar essa alça mais rasinha, tá? Esse é o melhor para tratar. Então, esses são as diferenças dos tipos de colo de útero e do quanto eu vou precisar retirar do colo do útero, retirar de canal, dependendo do tipo de colo que a pessoa tem, tá? E aí aqui eu trouxe uma foto para vocês entenderem
como que é um colo com lesão. Então, esse aqui é um colo normal, tá? Quem tá mostrando a foto. Aqui eu trouxe na colposcopia, que a gente vai aplicar os líquidos, tá? Então, aqui primeiro apliquei o ácido acético, e esse ácido acético, ele deixa as lesões esbranquiçadas. Então, ali vocês podem ver, a gente considera o colo do útero no formato de um relógio, então, meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Então, a gente consegue ver ali que entre meio-dia e 3 horas tem uma área que tá mais esbranquiçada. Esse ali é uma lesão de alto grau, um NIC2, tá? E daí aqui eu trouxe outra lesão que vocês conseguem ver. Na parte de cima tem a aplicação do ácido acético, que é esse líquido que deixa o colo do útero mais esbranquiçado. E na parte de baixo tem o Lugol, que é o que a gente chama de teste de Schiller, que é o iodo que a gente aplica. E o que ele faz? Ele deixa o colo do útero marrom, e aonde tem a lesão, ele fica mais claro, fica mais amarelado. Então, pode notar que a mesma área que tá esbranquiçada em cima, ela tá mais amarelada embaixo. Então, essa também é uma lesão de alto grau. Aqui, ó, tem outra imagem aplicado o teste de Schiller, que é esse do iodo, do Lugol. Então, ali tem o colo do útero todo marronzinho e tem essa área mais esbranquiçada, mais amarelada, que é onde tá a lesão, certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho outra. Aqui, ó, já tem uma imagem de como que é no caso do NIC1, que é uma lesão menos grave, que é o de baixo grau. Então, vocês podem ver ali que tem um esbranquiçado, mas ele é bem mais sutil do que na imagem anterior. Então, quando eu tenho uma lesão mais grave, a imagem também chama mais atenção. Aquele esbranquiçado, quando eu aplico o ácido acético, ele fica mais forte. Já quando é uma lesão menos grave, esse esbranquiçado fica mais fraco. Às vezes as coisas se confundem. Às vezes eu tenho uma imagem na colposcopia que me parece uma lesão de baixo grau, faço uma biópsia e vem uma lesão mais grave. E o contrário também é verdadeiro. Mas em geral, na maioria das vezes, é assim como eu tô mostrando. E aqui, essa mesma lesão NIC1, como que fica quando eu aplico o Schiller, né? Que é no teste de Schiller, que é o do Lugol. Então, ali onde tá marrom é que tá bom, e onde tá mais amarelado é onde tem a lesão, certo? Voltando aqui, então, para as perguntas. Para o NIC1, é feito a CAF ou tem outro procedimento de cauterização, sem ser o laser? Então, para o NIC1 persistente, que é aquele que dura mais de 2 anos, o ideal é fazer tratamento destrutivo. Se ele não quer o laser, se ele não tiver disponível, a gente faz sim a cirurgia do CAF, que é essa para retirar a lesão, tá? A cauterização, ela acaba sendo muito superficial. Ela atinge apenas 2 milímetros de profundidade. Então, o que acontece? Cauteriza em cima e a lesão continua embaixo. Diferente do laser, que atinge 7 milímetros de profundidade, então tem a capacidade de destruir a lesão. Então, a recomendação para o NIC1 persistente em mulheres com mais de 25 anos, onde não está disponível fazer um tratamento destrutivo com laser, a gente faz um CAF, que é um CAF raso, ou seja, acaba não aprofundando tanto a alça, retirando mais superficial para conseguir fazer essa retirada da lesão, tá? Lembrando isso depois de 2 anos. Menos do que 2 anos de acompanhamento para NIC1, não é recomendável fazer tratamento excisional, que é retirada de lesão, tá? O que dá para fazer, que é aceitável, é fazer tratamento destrutivo, por exemplo, laser. As únicas exceções a essa regra é numa situação que não tem como fazer o acompanhamento da paciente, assim, é um paciente que não vai conseguir ficar voltando, e daí poderia, em casos excepcionais, fazer o tratamento excisional, ou seja, a cirurgia do CAF, antes desse período de 2 anos. Vamos aqui, ó.
Quantos milímetros é retirado no NIC 2 ou no NIC 3? Tá? Vou ter que colocar aqui. Depende do tipo de zona de transformação, tá? Eu mostrei aquelas fotos, então, zona de transformação tipo 1, tipo 2, tipo 3. Depende do quanto dessa zona de transformação, que é essa transição do epitélio glandular, que é o da parte de dentro do útero, para o escamoso, que é o da parte de fora do útero, é onde fica a lesão. Para quanto ele tá para fora ou quanto ele tá para dentro do útero. Quanto mais para fora ele tá, mais ectocervical, menos eu preciso retirar. Se é uma zona de transformação tipo 3, que é aquela primeira que eu mostrei, que tá tudo lá para dentro do canal endocervical, eu vou ter que fazer uma retirada maior, 2 a 2,5 centímetros. Se é uma zona de transformação tipo 1, que ela tá toda ectocervical, toda para fora, a minha alça vai ser menor, eu vou tirar mais ou menos 1,5 centímetros. Então, isso depende da colposcopia, do quanto, do tipo de zona de transformação que a mulher tem, para saber o quanto que vou retirar, certo? Eu vi que tinha passado uma perguntinha aqui, deixa eu voltar. O tratamento a laser é menos eficaz que a CAF quando a lesão é NIC 2 ou NIC 3? Não é que ele é menos eficaz, é que depende da idade da pessoa, tá? Quando é uma mulher mais jovem, a gente recomenda que faça o tratamento a laser, por quê? Por causa dessa questão do futuro obstétrico e porque a imunidade da mulher mais jovem é melhor. Então, o tratamento destrutivo é suficiente. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um NIC 3 numa mulher mais velha, por exemplo, tem 45 anos, ela não tem mais intenção de ter filhos, não tem por que eu indicar um tratamento a laser para ela. Eu já vou fazer um tratamento de conização, retirar essa parte do colo do útero, que eu consigo fazer uma avaliação melhor desse canal endocervical. Porque o que acontece? Conforme os anos vão passando, é mais comum ter essa zona de transformação também mudar. Às vezes eu pego uma mulher que tinha 20 anos e ela tinha uma zona de transformação tipo 1, e eu vou pegar ela lá na frente, com 50 anos, essa zona de transformação agora é tipo 3. Isso é comum. Quanto mulheres pós-menopausa, em geral, a zona de transformação acaba sendo mais tipo 3, ou seja, são tipos de colos de úteros que fica mais difícil fazer uma avaliação completa da lesão, entendeu? Fiz a vacina em 2 doses, tomei antialérgico, isso influencia na imunidade? Não influencia na imunidade, tá? Só que o esquema de vacinação completo são 3 doses, então tá faltando uma dose aí. Nas adolescentes, que é a faixa etária que o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente pelo SUS, acaba fazendo 2 doses no Brasil, mas por uma questão de economizar mesmo uma dose e porque tem alguns estudos que mostram que as adolescentes com 2 doses, elas acabam desenvolvendo mais anticorpo do que uma mulher, por exemplo, de 30 anos com 3 doses. Então, essa é a justificativa para fazer 2. Fora desse período, então, não tá ali naquela faixa etária que o SUS dá, ou seja, uma mulher 25 anos vai fazer a vacina, ela vai fazer 3 doses. Então, as 2 doses é só para essa faixa etária das adolescentes mesmo, tá bom? Voltando para as perguntas. Entendi, mas nesse caso, se essa lesão estiver para dentro, qual a chance de prejudicar a gravidez futura de uma pessoa? Tá, então a chance, é isso que eu expliquei, de aumentar o risco de trabalho de parto prematuro, tá? Mais ou menos o risco é 4,5 vezes maior do que uma mulher que nunca fez conização do colo do útero, o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura, principalmente no primeiro ano pós-cirurgia, e daí por isso que a gente avalia qual o tipo da zona de transformação para saber o quanto eu vou precisar de retirar de colo de útero, certo?
voltar aqui para as perguntas. Pode ocorrer de não conseguir retirar tudo em um CAF? Pode. Pode ocorrer. O CAF é uma cirurgia que ela é para ser curativa. A gente tá buscando retirar toda a lesão, tá? A lesão por completo. Mas sim pode acontecer das margens virem comprometidas, tá? E daí, quando a gente fala de margens comprometidas, o principal aqui, o mais importante é a margem endocervical, que é a parte de dentro do útero, vir livre, certo? Quando eu tenho um CAF, que fiz a cirurgia e a biópsia, então, desse material que eu retirei, veio com margens comprometidas. O que a gente vai fazer? A gente vai manter o acompanhamento. O que pode mudar é, em vez de eu fazer um novo exame de Papa Nicolau e colposcopia em 6 meses, eu posso adiantar esse exame para fazer daqui uns 4 meses da cirurgia e eu vou acompanhar igual. Por quê? Porque além de fazer a retirada da lesão, a gente cauteriza toda a área que foi retirada, tá? Então pode ser que ali acabou, por causa desse efeito do eletrocautério, acabou tratando. Então eu vou fazer um controle mais atento para ver se vai precisar fazer um recaf, uma nova cirurgia ou não, tá bom? Mas pode acontecer sim. Voltando, eu vou terminar só essas perguntas que eu já tinha recebido e depois eu vou para as que estão chegando. Como é a recuperação? Cuidados que deve ter. Então, a recuperação é muito tranquila após cirurgia de conização, pelo fato dela ser toda por via vaginal, acaba tendo pouca dor pós-operatória, o que pode ter um sangramento e corrimento. Depois de 15 dias, então, a paciente vai para casa com o tampão, vai retirar o tampão em casa. Depois de 15 dias, ela volta no consultório para avaliar se esse colo do útero pode acontecer de estenose, dele fechar. Isso o que acontece? Se ocorrer uma estenose do colo do útero, pode ser que o sangue da menstruação não consiga sair, pode dificultar de engravidar numa gestação futura. Então, o que a gente faz é avaliar se o colo do útero tá pérvio ou não, tá? Então, ela vai fazer isso. E vai fazer um repouso relativo, ou seja, de repouso de relação sexual, de atividade física nos primeiros 30 a 40 dias. Para trabalho, depende de qual é a atividade que a pessoa realiza, para saber quanto tempo vai demorar para voltar ao trabalho, dependendo 7, 15 dias, dependendo do trabalho. E fazer uma boa higienização, então lavar a parte de fora da genitália feminina 3 a 4 vezes por dia para diminuir corrimento. Não precisa lavar dentro da vagina. Então, a recuperação é tranquila e os cuidados que vão ter não engravidar, principalmente no primeiro ano. O ideal é que não engravide nos primeiros 2 anos de segmento, tá? Que tá fazendo o acompanhamento. E fazer o controle com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses, pelo período de 2 anos. Estando tudo bem, a paciente vai estar de alta e volta para fazer o acompanhamento de rotina. Sempre que possível, a gente associa esse Papa Nicolau e colposcopia à pesquisa do HPV, porque isso nos indica qual é a chance dessa lesão voltar, tá? Então, aqui. Se eu tomar a vacina do coronavírus e for tomar a do HPV, tem alguma reação? Então, assim, a princípio não, tá? Não tem reação. O que eu recomendaria ali é esperar 1 mês de uma vacina para outra. A do HPV, o esquema é diferente da do coronavírus. Vai fazer 0, 2 e 6 meses a quadrivalente, que é a vacina mais utilizada, que já é para os subtipos 6 e o 11, que são os de baixo risco, e 16 e o 18, que são os 2 principais relacionados à lesão de alto grau e a colo do útero. Então, espera ali um intervalo de 1 mês e pode fazer a vacina, não tem problema nenhum, tá? Voltando aqui. Eu tenho um NIC 213 e minha lesão ficou assim 1 ano. Você recomendaria eu tentar o laser antes do CAF? Eu tenho 20 anos e nunca tive filhos. Sim, eu recomendo para tua faixa etária fazer o laser ao invés do CAF, sim,
tá? Nessa faixa etária até os 20 anos, até acompanhamento seria aceitável, tá? Não é o ideal, se tiver disponível o laser, é melhor sim tu fazer o laser, tá? Porque ele é um tratamento destrutivo que ele vai funcionar tão bem quanto o CAF para tua idade, tá bom? Eu faço uma analogia que fica fácil de entender. Às vezes a pessoa vem com a lesão e ela já quer, não, eu quero tirar o útero. E daí o que eu explico, tá? É como se eu tenho aqui uma formiga em cima da minha mesa. Se eu der um tapa na formiga ou se eu atirar na formiga com um revólver, das duas formas eu vou matar a formiga. O que muda é o efeito colateral, que é diferente de eu dar um tapa ou de eu dar um tiro. É a mesma coisa eu tratar uma lesão, por exemplo, essa tua, Biela, que tem um NIC2 ou um NIC3 numa menina de 20 anos, que dá para eu fazer um laser, que é um tratamento destrutivo, que eu não vou retirar pedaço do colo do útero, eu vou tratar a lesão, e se eu fosse tirar o útero, eu também vou tratar a lesão, entendeu? Então não tem por que eu fazer um tratamento mais agressivo se eu posso resolver o problema com um tratamento menos invasivo, tá? Então a gente sempre vai pensa nisso quando a gente está indicando o tratamento e qual tratamento escolher, certo? Então, eu acho que eu respondi todas as perguntas que eu tinha para responder aqui. Deixa eu ver se faltou alguma. Se mais alguém tiver pergunta, pode mandar, deixar nos comentários. Só mais uma pergunta. Um urologista me disse que tem um vírus que consegue passar pelo material do preservativo e continuar a prejudicar uma relação sexual. Isso é verdade? Então, assim, no caso do HPV, por que o preservativo não é 100%, tá? Porque a área de fora da genitália feminina e da genitália masculina também pode estar contaminado pelo HPV. Por exemplo, uma pessoa tem uma verruga no monte pubiano. É uma região que o preservativo não cobre e que passa por contato. Então, se ela encostou na outra pessoa, essa pessoa vai se contaminar. Tem uma chance ali dela se contaminar. Então, por isso que o preservativo acaba não sendo 100% para o tratamento do HPV, para a prevenção da transmissão do HPV, porque ele acaba não cobrindo todas as áreas. E, nesse caso, o preservativo feminino acaba tendo uma eficácia maior por acabar cobrindo uma área maior, tá? Bom, era isso que eu queria falar. Essa live vai ficar salva. Quem tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Quero agradecer quem esteve aqui comigo e para quem mandou perguntas. Obrigada. Isso, entendi. Só na área que não está coberta, exato, tá bom? Então tá, boa noite.